É um grande dia para nós todos, viu? O Brasil precisa comemorar. E aqui em Minas Gerais nós estamos na prática vendo o antagonismo entre uma política neofascista que foi implementada durante o governo Bolsonaro, onde fizeram até uma tentativa de golpe para permanecer no poder de forma autoritária, e a democracia, onde o presidente Lula, mesmo no estado onde governa um adversário, vai fazer aqui uma prestação de contas de tudo aquilo que foi investido no estado, de forma pública, com a imprensa participando. Então é a contradição entre o passado neofascista e o futuro agora e o presente democrático. Para a gente muito importante. E olha, o roteiro da CPMI está sendo seguido literalmente. A Polícia Federal já tinha até mais provas do que a gente. Mas se você olhar o relatório da CPMI, todos esses que estão hoje estão indiciados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está com o passaporte retido. E com certeza, pelo que nós vimos na CPMI, ele será preso, porque ele foi o principal responsável por articular um núcleo golpista, foi o principal mandante. Na CPMI, os cálculos que nós fizemos dos crimes que ele cometeu, só nessa questão da democracia, sem falar aí da Covid e o resto, são 39 anos de cadeia pelos crimes cometidos contra o sistema democrático brasileiro. E estavam lá também, no nosso roteiro, outros mandantes, o general Heleno, o Braga Neto, e o general Heleno, que inclusive chegou a ser ouvido na CPMI. Nós destrinchamos a política dele de golpe, né, que estava sendo, ele tinha um papel fundamental. Eu acho que o resultado que nós estamos tendo, o Marcelo Câmara, que foi ajudante de ordem do Bolsonaro, esse Felipe Martins, que foi preso, é um neofascista, supremacista branco, que fez a minuta do golpe, que foi levada na reunião dos generais bolsonaristas e do alto comando das Forças Armadas, onde Bolsonaro quis ali que eles tivessem e dessem aval à minuta formada por esse Felipe Martins. Tudo isso está escrito no relatório da CPMI. Então a Elisiane Gama, que foi nossa relatora, fez um belíssimo trabalho. E vai caindo a máscara dos bolsonaristas de dizer que aquilo era apenas um piquenique. Não, foi um ato muito bem articulado por eles e que por pouco não conseguiram dar um golpe no Brasil. Deputado, é o Rodrigo Viana falando aqui de São Paulo. Muito obrigado. A gente está vendo o esforço do senhor num dia importante aí em Minas também, pela presença do presidente Lula, pela primeira vez depois de eleito em Minas Gerais. Mas eu queria que o senhor avaliasse do ponto de vista histórico, porque é a primeira vez que militares de alta patente, generais e um almirante, esse almirante Garnier, são alvo de uma operação desse tipo por parte da Justiça Civil. O senhor que é já podemos dizer, né, um veterano na política e que acompanha desde a redemocratização a importância, a leitura histórica. Uma coisa é o general Heleno ir à CPI, foi importante a presença lá e ele foi inquirido, até perdeu as estribeiras, a gente lembrou aqui, né, falou palavrão. Agora, ele ser vítima, ser alvo, melhor dizendo, de uma operação da Justiça e da Polícia Federal. A avaliação até do ponto de vista histórico, queria que o senhor fizesse em relação aos militares. Rodrigo, é realmente histórico. Muita gente não acreditava que a CPMI fosse indiciar esses militares. E nós indiciamos. Foram 8, né, da alta cúpula bolsonarista, tanto do Exército quanto da Marinha Aeronáutica. Este Garnier é aquele que, na reunião, propôs e aceitou a ideia do golpe e queria encaminhar. Nós, inclusive, iríamos ouvi-lo na CPMI, mas ela acabou, por força até do presidente, que não queria aprofundar muitas coisas, acabou não sendo ouvido, mas nós tínhamos todas as provas contra ele. Ele foi um que, na reunião do alto comando, onde o Felipe Martins apresentou a minuta do golpe, e o Bolsonaro, então, tentou fazer com que o alto comando todo desse o aval ao golpe, esse aí foi o que foi o mais, o principal deles a dizer que a Marinha já estaria pronta para o golpe. E se colocou imediatamente dizendo que colocaria as tropas da Marinha para referendar o golpe e o documento do Felipe Martins que Bolsonaro levou na reunião. Então, este aí está indiciado, contando toda a história dele. Então, realmente, ele ser agora um almirante, né, que está no foco, não surpreende do ponto de vista da verdade histórica. Então, o que você falou é histórico, sim, porque
hoje o que se pede é que não tenha anistia para esse golpismo. A anistia que foi dada a eles no passado, na época do regime militar, só demonstra que continuaram dentro das Forças Armadas essas ideias golpistas. Isso tem que terminar. Isso não é papel das Forças Armadas intervir politicamente, muito menos achar que ela é poder moderador dentre os atritos que possam existir na sociedade. O poder moderador é o Supremo Tribunal Federal, é o Congresso Nacional, que tem que estar, né, junto com o Executivo vigilante. Então, não o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, não as Forças Armadas. O papel delas é outro na Constituição. Então, quando se deu anistia no passado, deixou os generais, os almirantes mal acostumados. Sim. Então, isso aí é exemplar. Você lembrou bem, Rodrigo, isso é histórico. Pela primeira vez, a gente vê que não tem anistia para quem tenta golpe no Brasil. Isso vai servir como exemplo para frente. Eu vou passar a palavra para você, a Heloísa Vilela tem uma pergunta agora, mas só avisar, a gente acabou de receber aqui da nossa produção que a gente já tem as viaturas nesse momento na casa do General Heleno, tá? Então isso está acontecendo, a gente tem aí algumas imagens. Então essas são imagens dos carros da Polícia Federal na porta do apartamento do General Heleno. Passando agora, então... Se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Não é isso que o general Heleno disse essa lá? Essa frase dele, se gritar, pegar centrão e tal. É a frase que ele disse numa convenção uma vez política. Mas acho que a Heloísa Vilela quer fazer uma pergunta, né? Isso, Elo, por favor. A verdade vos libertará também, né? Não vamos esquecer que a verdade sempre liberta, mas o conhecimento também. Deputado, eu estava me lembrando agora de uma cena muito marcante que eu vi na CPI do Distrito Federal, que foi quando o general Heleno tentou falar da Revolução de 64, dizer que não foi golpe. E ele foi vaiado, as pessoas começaram a se manifestar dentro da Câmara Legislativa e não permitiram que ele continuasse com esse discurso. Ele não conseguiu acabar a frase. E eu acho que isso é um sinal super importante da necessidade, da vontade que o povo brasileiro tem de passar essa história limpa e de mudar o capítulo e ir para diante firme na democracia. Agora, eu queria saber se o senhor já antevê algum tipo de impacto na política brasileira daqui para frente com essa operação da Polícia Federal hoje e com o avanço, né, da investigação para responsabilizar os golpistas do 8 de janeiro. Prevejo sim, eu acho que vão ter alterações muito grandes na política daqui para frente. Só lembrar que o general Heleno, além de golpista, é também mentiroso, né? No dia lá da CPMI, disse que o Mauro Cid não participava das reuniões ministeriais com os generais. Eu pude mostrar o retrato do Mauro Cid bem na reunião com eles, e especialmente na reunião onde eles planejavam um golpe. Agora, vai mudar sim a história do país daqui para frente. Eu acho que uma das questões levantadas pelo Rodrigo é essa questão histórica de que não mais haverá anistia para quem tenta golpe. É um exemplo muito bem dado. O outro é que eu acho que o bolsonarismo vai perder força, porque desmascara, né? Cai a máscara. Então isso perde força em setores da sociedade, especialmente até do centro democrático, que vai se deslocar agora do bolsonarismo, ou até, eu diria, muitas vezes se libertar do bolsonarismo, que eles estão também reféns do bolsonarismo. É impressionante como que a direita fica refém do neofascismo. Tomara que a direita democrática, que é importante que exista na sociedade, embora a gente discorde deles, mas que coloque suas ideias, discute a política dentro do campo democrático. Essa direita está aprisionada pelo neofascismo, e a política deles é imposta, e muitas vezes se acovardam e não reagem a isso. Então eu vejo que as disputas futuras tendem a ser disputa mais democrática, com o isolamento do neofascismo no Brasil. Eles sempre foram muito isolados. De um tempo para cá, graças a Lava Jato, de Moro, de Dallagnol, é bom a gente lembrar deles. Esses aí foram os arautos do nascimento desse ovo da serpente que foi gestado, né, a partir do movimento lavajatista. É importante que seja dito do golpe que deram na Dilma Rousseff. Isso é que gestou o ovo da serpente. Vamos ver se a gente consegue isolar esse ovo da serpente e ir no processo de debate democrático no Brasil, que estamos com saudade de ter. Ontem eu estava lá esperando o presidente Lula e vi vários adversários meus, que eram deputados estaduais na Assembleia Legislativa,
estavam lá esperando o presidente Lula, estão às vezes no governo do Zema, em outro governo, mas estavam lá. São pessoas que eu tenho muita divergência, mas que travavam um debate democrático. Com os bolsonaristas isso não existe. É a imposição da força, é o arbítrio, é querer retirar o direito de palavra, é perseguir o adversário como se fosse inimigo a ser sepultado, acabado, liquidado. Então isso não é democracia. Eu acho que a gente volta sim, eu acho que vai ter repercussão. Acho que nós vamos isolar o neofascismo no Brasil novamente. Pelo menos é isso que eu espero. Deputado César Calejão aqui, prazer falar com o senhor. O senhor sabe que a gente as notícias vão entrando em tempo real e a gente tem a nossa Juliana Dalpiva aqui fazendo as apurações dela e ela disse que uma fonte dela na Polícia Federal diz que agora chegou o tempo dele, Jair Bolsonaro, conhecer a verdade, só que a verdade não o libertará. Essa é a diferença fundamental daquilo que ele vinha dizendo, né, considerando o Salmo bíblico. Eu gostaria de saber, a essa altura, eu acho que boa parte da nossa audiência, que é imensa agora, a gente tem mais de 36 mil pessoas nos assistindo nesse momento, e o que as pessoas se perguntam é, o senhor acredita que essa operação deve evoluir para algo mais incisivo contra essas lideranças e, em última instância, contra o próprio Jair Bolsonaro? A gente pode considerar que, portanto, o dia de hoje marca um divisor de águas no sentido de que essas pessoas devem ser imputadas com as devidas responsabilidades? Como é que o senhor avalia isso? Com certeza. Lembrou bem, viu, a Juliana? Neste caso, a verdade o aprisionará, porque o que ele fez foi realmente um atentado muito grande ao processo democrático, ao direito do voto do povo brasileiro. Agora, eu não tenho dúvida que o dia de hoje inaugura, sim, o que será agora centrado no ex-presidente Jair Bolsonaro para acumular as provas e levá-lo à prisão. Como eu disse, o relatório da CPMI fez a previsão da prisão dele, solicitou que fosse indiciado, e fazendo o cálculo do que ele cometeu de crime, seriam 39 anos de cadeia. Então isso tudo está no relatório da CPMI. Para quem conhece e fizer uma leitura do relatório hoje, vai ver que o roteiro que está lá é exatamente o que está acontecendo agora de maneira viva, né? E o Brasil assistindo. Então é exemplar. Olha, essa CPMI foi o maior tiro no pé que a ultradireita deu. Eles quiseram tanto a CPMI e nós conseguimos, deputados e senadores democráticos, o campo democrático, demonstrar o que aconteceu. Então, eu acho que a CPMI tem que ser valorizada e eu acho que o roteiro dela serve para a gente antever o que vai acontecer no futuro. E agora eu acho que é a vez e a hora de Bolsonaro pagar pela organização criminosa que fez para tentar abolir o sistema democrático brasileiro.